amores, como estão? Eu sou a professora Heloísa Mani Xavier, sou enfermeira e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre balanço hídrico, né? Que ele é essencial para o controle do débito de entrada, né? E de saída do paciente. Para a gente iniciar, eu trouxe um conceito, né? Do que seja esse balanço hídrico, né? Então, representa a diferença entre os líquidos ofertados, acompanha comigo, independente da forma e via que esses líquidos foram ofertados, e os líquidos perdidos, incluindo estimativa das perdas por evaporação. Então, essa diferença ela tem que ser bem próxima do zero, o que significaria que o organismo está conseguindo metabolizar, né, toda a demanda hídrica que lhe é ofertada sem o quê? Fazer restrição ou ter eliminação excessiva. O objetivo, né, da gente fazer a monitorização do balanço hídrico é monitorar, né, os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento proposto, considerando seu estado patológico, renal e ou cardíaco, tá? Então, aqui tem uma imagem que demonstra muito bem a questão do balanço hídrico, tá? Então, vamos falar sobre o balanço hídrico na enfermagem, né? Então, vamos lá. Imaginem, né? Imaginando, dá para vocês observarem. Eu trouxe aqui uma balança, né? E aí, imagine essa balança bem grande, né? Onde a gente coloca de um lado tudo o que entra, né? No paciente, e do outro lado vai ser todas as saídas, né? Dos líquidos, né? Dos conteúdos desse paciente, tá certo? Então, de um lado, entrada, né? E do outro, a saída dos conteúdos do paciente. É importante que esse balanço hídrico, por quê? Principalmente para quem está em UTI, em pacientes que têm uma tendência em uma insuficiência renal aguda, em pacientes que são cardiopatas, que têm, por exemplo, uma insuficiência cardiocongestiva. Por quê? Porque eles tendem a reter muito líquido e ter perda de eletrólitos, né, que são necessários para o organismo. Então, o que acontece? É feito esse balanço hídrico justamente, quer dizer, para a gente contabilizar tanto as entradas, né? Quando eu falo entradas, são os ganhos, né? E as perdas, que as perdas são as saídas, né? Porque tem que ter um balanceamento, tá? Dos conteúdos hidroelétricos do paciente, né? Sejam eles por eletrólitos, medicamentosos, enfim, né? Então, o que seria considerado ganho, professora? Vamos lá. Quando eu falo em ganho, quando tem mais ganhos, né, esse lado eu vou, ou essa parte de ganhos, eu coloco um sinalzinho de positivo, tá? Então, vamos lá. O que seriam os ganhos? Os ganhos seria tudo que vai entrar, né, nesse paciente. Pode ser por uma nutrição enteral, que é por uma sonda nasogástrica ou nasoenteral, né? Pode ser por hemoterapia, tá certo, gente? Que inclui as hemácias, o plasma, as plaquetas. Pode ser ingestão de líquidos, quando você ingere a quantidade de líquido, por exemplo, uma água, um suco, chá, gelatina nesse paciente, né? Ou pode ser por nutrição parenteral, pode ser por dietas especiais, que aí vai depender de como é a dieta, se ela é hídrica, pastosa, se ela é líquida. Por infusão medicamentosa, que aí nessa infusão pode ainda ser por meio de uma irrigação contínua, antibiótico-terapia, soroterapia, drogas vasoativas, sedativas, enfim, certo? Então, o que é considerado ganho é um balanço positivo. Então, acompanha aqui, ó, é um balanço positivo, né? Que nada mais é que tudo que entra no paciente. E todos esses fatores que a gente acabou de falar, não sei se dá para vocês, deixa eu colocar aqui a setinha, tá vendo? Todos esses fatores citados aqui para vocês, eles são considerados, né, ganhos, tá? São fatores que a gente utiliza, né, no ganho, né? A gente coloca e considera como ganhos do paciente, tá? Então,
nas perdas, né? Quais são os fatores que influenciam nas perdas, né? Que são responsáveis pelas perdas. Uma eliminação gastrointestinal, né? Pode ser por meio de hemorroides, de uma diarreia. As perdas podem ocorrer por fluidos corporais, ou seja, uma sudorese, uma linfa, uma secreção. Pode ser por eliminação urinária e pode ser também por drenagem, uma drenagem vesical ou exudativa ou gástrica, tá? Então, essas perdas, quando há essas perdas, é considerado como um fator negativo, tá? Então, a manutenção do equilíbrio hídrico depende de uma adequada ingestão de líquidos, contrabalanceando as perdas obrigatórias pelo rim, pela pele, pelos pulmões e pelas fezes, gente. Então, é importante salientar que o peso corporal, ele é uma medida bastante importante porque as alterações agudas refletem aumentos ou até mesmo diminuições na água total do organismo. Então, a água total do organismo ela é representada por 60 a 70% do peso corporal. Vai variar, né? E aí, por exemplo, de um adulto de 70 quilos, essa fração seria mais ou menos 35 a 42 litros de água. Que tem relações, né, com idade, com sexo, com as diferenças na composição do organismo existentes entre os adultos normais. Então, varia muito dependendo do indivíduo. Certo, gente? Então, vamos lá. Aqui vai ficar mais fácil para vocês compreenderem como é um balanço hídrico normal. Então, como a gente falou de balanço, né? Balanço hídrico justamente por causa disso. Você leva uma balança. Então, ela tem que essa balança estar equilibrada, tá? Então, para ela estar equilibrada, a quantidade que entra tem que ser a mesma quantidade que sai, ok? Então, vamos lá. Um balanço hídrico normal, como seria? Vamos lá, a gente anotou. O paciente ele fez uso de teve ingestão via oral de 1.500 ml. Aí, por exemplo, ele fez uso de suco, quando juntou os sucos, quando juntou a água, quando juntou, né, tudo que ele ingeriu via oral deu 1.500. Então eu anoto lá, 1.500. Água dos alimentos, vamos supor, 800 ml. O metabolismo, 800 ml ou 200 ml. No total deu 2.500 ml. Quais foram as perdas desse paciente? Urina, 1.400. Pele, 500. Respiração, 400. Fezes, 200. Total, deu 2.500 ml. Repare que a mesma quantidade que entrou, que o paciente ganhou, né, de conteúdos, foi a mesma quantidade que ele perdeu, né? Outro exemplo, o cliente, ele recebeu 1.200 ml e só eliminou 980 ml. Então, a gente faz essa diferença, né, do que entrou, tá, de azul, menos o que saiu. Então, ficou, né, positivo. Né, esse balanço foi um balanço positivo, ok? Então, a diferença entre o ganho e a perda pode resultar em um balanço positivo, que foi esse que a gente acabou de ver, né? Então, se deu positivo, né? Então, a gente diz que é um balanço positivo. E o que isso significa? Quer dizer que está tendo uma retenção de líquido, né, no meu paciente, né? Quer dizer, então, que ele está ganhando muito, muito conteúdo, né? Não está eliminando. E aí pode ser devido a um problema renal, um problema hepático, e aí vai depender. Se eu tiver um balanço hídrico negativo, quer dizer que minhas perdas de líquidos, né, estão maiores, eu estou perdendo demais. Por exemplo, eu estou fazendo, como posso dizer, eu fiz a ingestão total, minha ingestão total de líquidos foi de 1.000, vamos supor, durante o dia, de 1.000 ml. Só que durante o dia, 24 horas, né, eu eliminei 1.400. Então, eu estou com um saldo negativo, né, de 400. Isso quer dizer que meu balanço está negativo. E o que quer dizer um balanço negativo? Quer dizer que está tendo perda de líquido, né? Algo
muito comum quando a gente tem diarreia, né? Que aí pode gerar até uma desidratação, tá? Qual é o procedimento que nós temos que fazer, né? Então, vocês técnicos, preste atenção nisso. Todo líquido, né, tem que ser medido antes de oferecer ao cliente, né? Então, você vai oferecer um suco, quanto é disso que você está oferecendo, porque depois você vai ter que anotar. A gente vai já ver uma fichazinha que a gente faz essas anotações. E aí essas fichas variam de hospital, de instituição para instituição, tá? Então, vamos lá. Tudo que você vai oferecer, você vai medir antes. E o volume registrado, impresso lá no controle hídrico, na fichazinha que a gente vai já ver. Na coluna correspondente aos líquidos ingeridos, com o respectivo horário que você fez, né, o procedimento no paciente, né? Fez a ingesta no paciente. Segundo passo, vocês vão ter que fechar o balanço parcial obedecendo os horários padrões. Esse balanço parcial, ele é de 6 em 6 horas. Mas isso também varia também de instituição para instituição e varia também, por exemplo, se for na UTI, às vezes esse balanço parcial pode ser feito, dependendo do paciente, pode ser feito de 1 hora, de 2 horas, tá? É chamado parcial justamente porque faz parcialmente, porque o balanço hídrico a gente tem que contabilizar tudo que o paciente ingeriu e o que o paciente eliminou nas 24 horas, tá? Então, vamos lá. Vocês vão fechar o balanço parcial obedecendo os horários padrões de 6, 12, 18 e de 24 horas. As 6 horas fazendo soma de cada item separado. Então, você vai fazer a soma de via oral, com o do soro, com a diurese e tudo mais. O balanço hídrico final, ele será o total de líquidos administrados. Então, tudo que você administrou, você vai somar, né? Fazer todos os que você administrou, somou tudo que você administrou. Aí depois você vai diminuir por todos aqueles líquidos que foram eliminados. Então, o fechamento, né, do balanço hídrico, ele pode ser feito pela equipe do noturno, né, que trabalha durante a noite, ou da manhã, conforme a rotina a ser estabelecida. Porém, sempre considerando o total até as 6 horas. Todo líquido eliminado pelo paciente tem que ser medido e anotado lá na coluna também correspondente ao líquido eliminado. Os líquidos eliminados, eles correspondem ao que? A diurese, a vômitos, aos líquidos de drenagem, a uma diarreia. Num primeiro momento, a gente vai somar todos os volumes administrados e ingeridos, né, que são os balanços positivos, e após a gente vai somar todos os líquidos eliminados, né? E aí depois a gente faz a diferença, né? A gente faz a subtração do que foi administrado, que foi ingerido, menos, né, os que foram eliminados. E aí o total a gente vai ver, né, se é um balanço negativo ou se é um balanço positivo, tá? Então, se o volume de líquidos ganhos for maior que as perdas, é um balanço positivo. Se o volume de líquidos eliminados for maior que o administrado, nós teremos um balanço hídrico negativo, tá, gente? Então, a perda de líquido pela pele e pelos pulmões, ele aumenta de 100 ml a 300 ml para cada grau Celsius de febre. Então, considera-se a água total do organismo do corpo, a gente acabou de falar, né, sendo mais ou menos 60%, 60% a 70%, né, do peso corporal. E o volume extracelular, 20%. Conclui-se que o volume intracelular é de 40% do peso total. Então, as perdas urinárias, né, e pelo intestino, eles também podem ser muito grandes em pacientes que têm poliúria ou diarreia intensa, tá? E as perdas pela pele podem ser elevadas a depender da temperatura ambiente. Então, quais são os pacientes que vão necessitar dessa monitorização do balanço hídrico? Pacientes que fazem uso de nutrição parenteral e enteral, pacientes graves de UTI, pacientes de pós-operatório que fizeram grandes cirurgias, principalmente
aquelas que fizeram cirurgias no sistema geniturinário, né? No digestivo ou no respiratório, pacientes que são portadores de enfermidades cardíacas, né, como insuficiência cardíaca congestiva, edemas, drenos, ascite, entre outros. Pacientes que estão com restrição hídrica e também pacientes com queimaduras de grande extensão, tá? E aqui eu chamo a atenção de vocês para essas informações aqui. Para cada 5 incursões respiratórias aumentadas, ou seja, acima de 20, né, incursões respiratórias por minuto, o adulto ele perde 20 ml de água nas 24 horas, gente, tá? Então, por isso que é muito importante, além da gente fazer essa monitorização do balanço físico, a gente também fazer a monitorização dos sinais vitais do meu paciente, tá? Por quê? Porque isso também está ligado, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que as excursões respiratórias é considerada normal de 12 a 20, né? Incursões respiratórias por minuto no adulto. Todavia, vamos supor que esse adulto ele esteja com uma incursão, uma frequência respiratória com 30, né? Incursões respiratórias por minuto. Então, vocês vão saber que a cada 5 incursões, então, se o lado normal até 20, então se é 30, aumentou 10. Então, se a cada 5 a pessoa perde 200, né, ml de água em 24 horas, logo ela perdeu 400 ml de água em 24 horas, tá? Se ela tiver febre, né, então, para cada 1 grau Celsius, né, de 38 graus, o adulto ele perde 100 ml de água nas 24 horas. E acima de 38,5, ele perde 500 ml. Então, se ele tiver com 38,2, né? Ou 38, então 38,2, ele já vai perder 200 ml de água nas 24 horas. Porque para cada 1 grau a mais do 38, ele vai perder 100 ml de água, tá? E se for acima de 38,5, ele já vai perder 500 ml, tá? Para cada grau Celsius. Então, aqui nós temos o cálculo de líquidos eliminados, tá? Porque às vezes fica complicado para a gente entender. Tudo bem, o que o paciente vai consumir, né? Eu estou dando líquido, então tem como eu verificar a quantidade de líquido, quantos ml. Mas e a quantidade de líquidos eliminados? Como é que eu faço esse cálculo? A quantidade que sai, a quantidade de líquido que está sendo eliminado. Então, vocês vão anotar toda a eliminação do paciente, como diurese, vômitos, secreções, evacuações, fístulas e tudo mais. A diurese de pacientes com irrigação vesical contínua, ela deve se anotar, né, o volume drenado, o volume que foi retirado, né, que foi drenado, subtraído do volume que foi infundido, né. Então, quem tem a sonda é um pouco mais fácil, é mais simples, né, fazer a contagem, ter lá a escalinha, né? Mas você sabe, por exemplo, quanto que foi infundido nesse paciente. Ah, foi tantos ml de soro, foi isso, e aí você faz a quantidade que foi drenado, ou a quantidade, né? Drenada, você vai subtrair do que foi infundido. Então, sabendo do que você infundiu nesse paciente, depois o que está sendo drenado, você vai anotar, né? Porque tem a graduação lá na bolsa, né? E aí você vai contabilizar, né, a quantidade que saiu. Com relação à sudorese, como é que eu vou saber, professora, a quantidade de sudorese, de suor? Como é que eu vou saber quantos ml de suor está saindo dessa pessoa? Então, com relação à sudorese, é utilizado esse esqueminha aqui, de cruzinha. Então, a gente coloca uma cruzinha quando equivale a mais ou menos 1 ml, tá? 2 cruzinhas quando, por exemplo, você vê o suor no rosto da pessoa. 3 cruzinhas quando ela tá difusa, né? Mas só que ela não molha a roupa. Então tá no corpo, uma parte do corpo, não só no rosto, mas ela não molha a roupa. E se molhar a roupa, a gente coloca 4 cruzinhas, tá? Com relação às eliminações, né? Pode ser diurese, evacuações, expectoração e tudo mais. Se for uma pequena quantidade, a gente coloca 2 cruzinhas. Se for uma quantidade média, a gente coloca 3 cruzinhas. E se for uma grande quantidade, a gente coloca 4 cruzinhas, né?
Se a pessoa, vamos supor, ela estiver fazendo uso de fralda, né? Alguns médicos, eles pedem para pesar a fralda. E aí você vai colocar o resultado do peso da fralda depois que você retirou. E ao médico ele vai ter mais ou menos uma noção, né? Da quantidade de líquidos que foram eliminados. Tá certo, gente? Aqui nós temos uma ficha, né? Não sei se dá para vocês enxergarem direitinho. Mas aqui é a ficha do balanço hídrico, né? E dos sinais vitais. Então, tem o número do registro, enfermaria, a clínica, o nome do paciente, o peso, a altura, né? Porque isso interfere. E aí, desse lado, aqui a gente coloca as horas, né? Esses de vermelho é porque são no horário da noite. Então, no horário da noite, a gente coloca um prontuário de caneta vermelha, tá? E aí, tem os sinais vitais, né? Temperatura, pressão, respiração, pulso, né? Questão do oxímetro de pulso, né? A oximetria, aí nós temos aqui, ó, líquidos administrados desse lado, daqui para cá, tá? E daqui para cá nós temos os líquidos eliminados. Então, nos líquidos administrados nós temos por via parenteral ou por via oral ou sono. Então, vamos lá. A pessoa bota qual é o tipo, né, que está sendo feito e bota desse ladozinho, ó, a quantidade, tá? Vai botar a quantidade. Então, por exemplo, aqui na oral, o paciente ele fez uso, ingeriu, quer dizer, leite mais água, 360 ml. Então, ela anotou. Água lá, que horas foi? Às 10 horas ele ingeriu 180 ml de água. Suco, né, às 11 horas, 180 ml de suco, mais, né, aí você vai colocando. E aqui desse outro lado ele vai colocando só os que foram eliminados, tá? No final dá um total aqui, ó. Total em 12 horas, faz a soma, em total em 12 horas. E tem embaixo ainda o total em 24 horas. Certo? Aí depois você pega, depois que você somou todos esse total aqui, o total de 24 horas, e depois que você pegou aqui, você somou todos que foram eliminados em 12 ou em 24 horas, você vai diminuir. E aí você vai ver se o balanço deu positivo ou se deu negativo. Tá certo? Então, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Espero que não tenha restado dúvida, mas eu estou deixando ainda 2 vídeos, né? Para tentar sanar, né, as dúvidas de vocês. E aí, a gente se vê, né? Na próxima aula, tá? Então, até. Fiquem com Deus, meus amores.